Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó. Estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje estamos aí meditando este Evangelho de São Lucas, versículos 1 a 10. Esta passagem de Zaqueu, que é própria do Evangelho de São Lucas, nos coloca diante desse episódio em que Jesus está caminhando a Jerusalém, mas andando em Jericó. A cidade de Jericó, ela fica aproximadamente a 30 quilômetros do nordeste, assim, de Jerusalém. E quando Jesus entra na cidade, foi um grande alvoroço que se encaminhavam atrás dele. E Zaqueu, que era o chefe daquela província dos cobradores de impostos, queria conhecer Jesus, queria vê-lo. Ouvia já essa fama, e nesse sentido ele corre e sobe, assim, uma figueira, ou sicômoro, que assim é a árvore na qual Zaqueu subiu para tentar ver, mas ele é alcançado pelo olhar de Jesus. O desejo dele ver faz com que Jesus vá ao seu encontro. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos perceber, que quando nós realmente há um movimento interno de um desejo sincero de ver o Senhor, nós temos a possibilidade de encontrá-lo. Porque é justamente o profundo de nossa alma quando grita por Deus e que tem realmente o desejo sincero de encontrá-lo, faz essa experiência com Ele. E Jesus está atento a esses movimentos da nossa alma, esses movimentos que nos dá uma brecha para que Ele possa, de fato, ir ao nosso encontro. Mas aqui nós precisamos ver que Jesus quer ficar conosco. Ele quer hospedar-se na nossa casa. Esse é o desejo de Jesus. E Zaqueu, quando ele ouve esse desejo de Jesus que quer ir à sua casa, ele vai depressa e recebe Jesus com alegria. Essa é uma das coisas que nós precisamos ver. Quantas e quantas vezes nós vamos ao encontro do Senhor e como recebemos Ele na nossa vida? Porque, às vezes, nós podemos estar acometidos de uma doença espiritual chamada tibieza, um esfriamento profundo da nossa vida que não é capaz de perceber aquilo que é uma graça e a realidade extraordinária em nossa vida no ordinário. Porque, às vezes, acometidos dessa doença da nossa alma, não temos a capacidade de nos alegrar mais pelo Senhor, pela vinda do Senhor e a entrada do Senhor em nossa vida.
E aqui Jesus se hospeda, e mesmo que aqueles que vão murmurar, que seja um pecador, seja quem for, nós vemos que o movimento do encontro de Jesus faz em Zaqueu um movimento de conversão. E isso é algo que acontece quando nós permitimos entrar em nossa casa. Ele move o nosso ser. Ele move-nos para justamente nos dar a capacidade de viver esta experiência com Ele, no seu amor. E aqui é o chamado que o Senhor nos faz a entrar nesta vida com Ele. A salvação, ela entra quando nós permitimos o encontro com o ressuscitado acontecer. E aqui, o chamado que o Senhor faz a cada um de nós neste Evangelho. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Às vezes nós não percebemos, mas podemos perder a graça, a alegria, a esperança, a fé e às vezes até mesmo o amor em nosso Senhor. Se nós não reconhecemos que precisa haver um esforço da nossa parte para manter acesa a chama da alegria do Espírito Santo em nossa vida e ter de fato uma busca e as disposições para sim viver esta experiência de abandonarmos em suas mãos, não seremos capazes de realizar a obra de salvação em nós. Por isso é um chamado que o Senhor nos faz hoje e nos convida a experimentarmos em nossa vida. Por isso, possamos pedir ao Senhor que nos faça como Zaqueu, de fato, o esforço da nossa vida a motivarmos e reavivarmos a nossa fé e abrir o nosso coração, a nossa alma, para que possa o Senhor habitar e fazer com que este encontro possa despertar de novo a alegria de permanecer nele e realizar cada vez mais a obra de sua mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.